Hoje iremos aprender um pouco sobre a história das especiarias e sua influência no mundo. Bom, o que é incrível é a diferença e a quantidade de diferentes definições de especiarias em vários dicionários conceituados. O Littré, que é um dicionário francês, diz que qualquer droga aromática ou picante usada para temperar. E aí define aromática como qualquer substância de origem vegetal que exale um odor penetrante e agradável. Mas vejam que esse dicionário, por exemplo, deixa de fora substâncias aromáticas de origem animal, como o âmbar gris e o próprio almíscar. Bom, o Oxford English Dictionary diz que é uma ou outra das várias substâncias fortemente aromatizadas ou aromáticas, também somente de origem vegetal, empregada para outros fins devido à fragrância e qualidade conservante. Então já põe aí uma qualidade, um adjetivo conservante às especiarias. E define como aromáticas substância ou planta que emite um odor picante, uma droga perfumada, um tempero. Bom, o Dício, que é um dicionário online, é bem curto, diz que é um condimento alimentar extraído de uma planta. E o Michaelis, também um dicionário, essa definição eu peguei do Michaelis online, é uma denominação comum a certas substâncias de origem vegetal, aromáticas e condimentícias, e dá exemplos, como cravo, canela, noz moscada e etc. E aí cita espécia e espécie, e aí diz que com o uso no plural, o termo geralmente remete aos temperos que os europeus traziam do Oriente, em particular nos séculos XIV e XV, e que mais também faz menção de que isso já era muito apreciado na China antiga, na Grécia e na própria Índia. Bom, o que se sabe é que esse Shennong, que é um imperador chinês, também chamado de o Divino Agricultor, há 5.000 anos atrás já fazia referência a respeito das especiarias, principalmente do cravo, da canela e das noz moscada, em trabalhos escritos, né? Em 2800 a.C., papiros egípcios também já apresentavam a descrição de especiarias, e em 2200 a.C. também tabuletas sumérias faziam menção a especiarias, e no caso dos egípcios, a manjerona, a menta, o terebinto, né? Mas também a pimenta. O faraó Ramsés II, que foi um dos grandes faraós da dinastia egípcia, foi sepultado com 1 grão de pimenta em cada uma das narinas, então já fazendo uso da pimenta aí, né? Bom, temos ainda outros registros da antiguidade, como um livro de Isidoro de Sevilha, nesse livro aqui, escreve que aromáticas são aqueles odores perfumados que nos são enviados pela Índia, pelas regiões da Arábia e outros lugares além, né? O Isidoro de Sevilha, um espanhol. E aí, nesse livro, ele classifica em 2 capítulos aqui árvores aromáticas, arbóricos aromatis, como a mirra, a pimenta, a canela, o cardamomo e a cássia. E no capítulo 9 classifica como ervas aromáticas o nardo, o açafrão, o cardamomo, o tomilho, as aloés, a rosa, a violeta, o lírio, genciana, absinto, erva doce e outros, né? Bom, o Apício, que foi um escritor romano, foi talvez um dos primeiros escritores a deixar receitas compiladas, tem os seguintes termos: condimenta mentária, uma mistura de especiarias moída, e condimenta virídia,
plantas verdes que podem ser descritas como condimentos. E aí ele cita aqui condita e condimenta. Tá? Bom, no século V depois de Cristo, o Vinidários era um escritor provavelmente godo, né, espanhol. Ele compilou algumas das receitas deixadas por Apício, né, e ele tem um texto chamado Brevis Pimentorum, né, chamado aí de Extratos. E aí ele cita, aparece a palavra pimentum, substâncias que consideraríamos como pigmento ou corante. E dava como exemplo o açafrão, também conhecido como rei das especiarias. O açafrão estava nesse livro aqui, nessa obra de Vinidários, lado a lado com a pimenta, e aí a pimenta do reino, né, da Índia, o gengibre, o cravo, o cardamomo e o nardo. E a lista ainda do Vinidários menciona arruda, louro, endro, aipo, erva doce, coentro, cominho, o anis estrelado, a salsa, gergelim, todos na forma de sementes. E ainda incluía outras ervas como especiarias, no caso aí como extratos, né? A cenoura, o hortelã, o cipreste, a manjerona, o zimbro, a cebola, o tomilho, o coentro, a matricária, né? A camomila, o poejo e o alho. Bom, ainda no século VI, o imperador do Império Romano do Oriente, Justiniano, deixa um código em que define species publicae, né? Aparece então aí já espécies, a denominação espécies, que significava comida vendida em nome do Estado. Então, no início, espécie era algo que poderia ser comercializado. E ao longo do tempo, né, principalmente devido a Macróbios, o filósofo e político também do século V, foi o primeiro a descrever aromáticas e especiarias como espécies. E a partir daí, então, foi dado o tom. Tá? É interessante também falar sobre São Gregório, bispo de Tours, também chamado de Gregório de Tours, que viveu aqui no século VI, classificou todas as frutas da terra, grãos, azeites e vinho, como espécies, né? Objeto de transações comerciais. Então, espécies vêm de objetos de transações comerciais, essas espécies passaram a ser especificamente o que era utilizado para condimento e também como realçadores de sabor e conservantes. Né? Bom, a partir do século V e II, 5 antes de Cristo, né? 6 antes de Cristo e século 3 depois de Cristo, a rede de comércio de especiarias passou a abarcar praticamente todo o Novo Mundo, né? Com a pimenta ainda sendo levada tão a oeste quanto a Britânia, quer dizer, aqui passando aqui de Alexandria, porque aqui nós não temos aqui, mas chegando até a própria Índia, né? Nessa época aqui, de 500 a.C. até 200 depois de Cristo, nós estamos vivendo na época do Império Romano, e os romanos, então, eles quebraram o monopólio árabe do comércio de especiarias, criando essa rota alternativa que vinha de Alexandria, que era um centro comercial na época, antes de ser a capital intelectual, né, como ficou sendo conhecida depois por conta da biblioteca. Então, usavam o Mar Vermelho para contornar o que era conhecido como Arábia, né, a Península Arábica aqui, e chegando até a Índia, né, para contornar essa rota que necessariamente, terrestre aqui, necessariamente passava pela Arábia. Né. Bom, o interessante é que ao longo dessas rotas comerciais, não eram somente as especiarias que circulavam, mas
Junto com as especiarias, circulavam também línguas, né? As pessoas aprendiam as línguas, porque para negociar precisava entender o que esses outros povos falavam, né? Se compartilhava, circulavam também estilos artísticos, os costumes sociais eram trocados, novas invenções surgiram, principalmente aqui nós temos a bússola magnética da China, o macarrão, né, o papel, a própria pólvora, né, crenças religiosas, né, o budismo, a religião ayurvédica veio também da Índia, né? E os números, né? Os números chamados, ficaram conhecidos como algarismos arábicos, né? Números arábicos, na realidade foram inventados na Índia, mas foram levados ao Ocidente pelos árabes e por conta disso ficaram conhecidos como números arábicos. Na verdade deveriam se chamar números índicos, né? E nessa época temos aqui a Rota da Seda, que ficou conhecido com esse nome somente no século XIX, mas já era uma rota terrestre através da Mongólia, chegando até aqui o Mar Negro, né? Nessas rotas comerciais aqui, nós já temos também aqui as Ilhas Molucas, de onde eram originários o cravo, a noz moscada, né? E o que é interessante é que nessa época os comerciantes e os geógrafos dependiam uns dos outros, né? Porque os comerciantes precisavam dos mapas e os cartógrafos precisavam das informações que os comerciantes traziam. Eram os comerciantes que traziam as informações de localizações, quais eram os portos e etc, né? Mas o importante também salientar que o comércio entre a China e a Índia já acontecia há mais de 2000 anos antes de Cristo. Bom, mas a finalidade, o porquê que essas especiarias eram tão valorizadas no Ocidente? Seria por conta da função de conservação de alimentos, aliás, como a gente já citou lá na definição do dicionário, ou eram também utilizadas para mascarar o sabor de alimentos em adiantado estado de deterioração? Essas duas perguntas eu faço porque frequentemente se ouve ou se lê de que as especiarias eram usadas no Ocidente por conta dessas duas características. Porém, eu posso afirmar que é quase certo que não. Por quê? A função conservante, já havia o conhecimento da conservação do sal, da conservação pelos ácidos, pelo vinagre, a própria conservação de imersão em gordura, né, que impede a oxidação, a própria defumação e secagem ao sol já eram utilizados. Nós já vimos isso na história do pescado, na história da carne, né, e eram processos bem mais baratos do que as especiarias. As especiarias tinham esse apelo todo, porque também eram muito caras, né? Então, valeria a pena usar um produto tão caro, tão valorizado, para mascarar um alimento deteriorado, né? Quem tinha dinheiro para comprar a especiaria, podia pegar aquele alimento deteriorado, jogar fora e comprar um alimento sem estar em estado de deterioração. Então, o que é mais bem provável é que as especiarias tinham esse apelo exótico, né? Aliás, esse apelo exótico é interessante porque os livros árabes lá da antiguidade citavam, em lendas árabes contadas boca a boca, contavam que as especiarias vinham em pássaros gigantescos trazidos por grifos, por pássaros mitológicos, né? E tudo isso era um artifício que os árabes usavam para que os povos do Ocidente não procurassem saber a origem de onde vinham essas especiarias,
que é lógico, os árabes eram comerciantes. Essas especiarias vinham da Índia e vinham das Ilhas Molucas, né? Mas também havia um apelo, principalmente na época medieval, que era o apelo dietético, né? Na medicina medieval, as especiarias tinham uma participação grande por conta dos humores patológicos de Hipócrates, né? Hipócrates comentava que haveria 4 comportamentos no ser humano: o colérico, o melancólico, o fleumático e o sanguíneo, né? E isso estava relacionado aos 4 elementos: ao fogo, o colérico, à terra, o melancólico, à água, o fleumático, e ao ar, o sanguíneo, né? E também as 4 características: quente e frio, úmido e seco, de tal maneira que a pessoa colérica, né, deveria ingerir alimentos quentes e secos, o melancólico, seco e frio, o fleumático, úmido e frio, e o sanguíneo, alimentos quente e úmido. E eram as especiarias que ajudavam a transmutar um alimento frio em quente, seco em úmido e assim por diante. Então tinha todo, Galeno também fazia uso desse quadro, desses humores patológicos, né? E aí é interessante aqui, porque o Magnus, no seu Regime Sanitatis, que é um escritor milanês, diz o seguinte, que é pelos temperos que se tornam mais agradáveis ao gosto e, por conseguinte mais digeríveis os alimentos, porque acreditava-se que o que é saboroso se digere melhor, né? A gente sabe que o que é saboroso, né, nos faz comer mais, de tal modo que os condimentos tornam os alimentos mais saborosos e corrigem o que eles têm de insalubre. Então, essa ideia dietética da medicina medieval é que fazia com que também havesse esse apelo pelo consumo e uso das especiarias, e que os sabores poderiam se transmutar pelo aquecimento. Então, saindo aqui do frio, haveriam 9 sabores básicos e que poderiam ser transmutados pelo aquecimento, né? E aqui há características de cada um deles em relação a isso. Então, era essa medicina medieval, essa dietética medieval, que fazia com que houvesse tanto apelo ao consumo e uso das especiarias. Bom, a partir de 1453, com a tomada de Constantinopla, né, pelos turcos otomanos, acelera o processo de expansão europeia. Por que acelera? Bom, os turcos otomanos interrompem essa rota comercial, né, porque aqui na Constantinopla é hoje a cidade de Istambul, na Turquia, e interrompe então esse fluxo. E com o domínio também árabe do Mediterrâneo, obriga aos europeus numa busca por especiarias, por rotas alternativas de especiarias. Bom, quem encontra essa rota, quem tem sucesso no encontro dessa rota é o navegador português Vasco da Gama, que contorna o Cabo da Boa Esperança na África e chega ao Oceano Índico, e até as Índias e até a própria Ilhas Molucas, que aqui está, né, no mapa. Aqui é que era a origem, né, do cravo da noz moscada, tá? Eram as únicas regiões em que o cravo e a noz moscada eram nativas na época, né? Obviamente depois foram levadas, essas plantas foram levadas e se espalharam pelo mundo, né? Colombo também foi um desbravador aí, em que procurou uma rota, só que
O Vasco da Gama fez uma rota margeando o continente africano. Já Colombo achou que deveria viajar para o oeste, para tentar dar a volta e chegar às Índias pelo outro lado. E aí deu de cara com o continente americano. Mas o que é interessante é que o Vasco da Gama chega à Índia, estabelece rotas comerciais e mantém um monopólio português das especiarias durante quase 70 anos, né? E aí é interessante porque esse monopólio português desperta o interesse de várias nações europeias, né, na busca por essas rotas comerciais, justamente para não ficar dependente do monopólio português. E aí nós vimos que a Espanha segue Portugal, a Holanda, a Inglaterra, mas também a França, a Dinamarca e a Áustria ingressam nessa procura por rotas comerciais para não ficarem dependentes, né? Então aqui nós vemos a primeira viagem de Colombo, né, chegando aqui em Cuba, em Santo Domingo, na República Dominicana, depois a segunda viagem, a terceira viagem, a quarta viagem, né? E foram essa necessidade de busca de rotas alternativas comerciais que se estabeleceu, né, as bases dos impérios coloniais europeus pelo planeta, né? Então, no século XV, as especiarias tinham se tornado tão importantes, né, que mais da metade das nações europeias, como a gente já citou ali, além da Espanha, de Portugal, a Inglaterra, a Holanda, a Dinamarca, a Áustria, né, estavam dispostas a quebrar, né? Então, esse sucesso foi mais do que esperado, além de Colombo ter descoberto a América e tudo aquilo que a América, principalmente de alimentos, trouxe ao velho mundo, né? E nós podemos falar do tomate, do Chile, né? Do Chile, da pimenta vermelha, né? Que nós vamos falar em seguida, que nós conhecemos pimenta malagueta, pimenta de dente de moça, etc. Mas aí nós temos também a batata, o chocolate, o milho, o pimentão, né? E o Vasco da Gama abre a rota marítima para a Índia. Então, essa busca, a rota marítima comercial, se chega às Índias, né? Mas também há o descobrimento das Américas. Então, além desses dois resultados, do descobrimento das Américas, né, chamado de Novo Mundo, e da rota comercial contornando o Cabo da Boa Esperança até chegar à China, à Índia e às Ilhas Molucas, também tem um outro resultado aqui que tem um papel extremamente grande até hoje. Bom, havia uma certa disputa por volta de 1493, logo depois da descoberta das Américas, né, entre Espanha e Portugal. E aí o Papa Alexandre II resolve tentar mediar esse conflito e diz o seguinte: não, vamos traçar uma linha aqui de norte a sul, dizendo que o que está a oeste da linha, as terras descobertas a oeste da linha, nessa direção aqui, pertencerá à Espanha. E as terras a leste pertencerá a Portugal. Isso em 1493. Obviamente, Portugal ficou descontente e isso levou a um outro tratado, chamado Tratado de Tordesilhas, em 1494, que deslocou essa linha um pouco mais a oeste. Então, o Tratado de Tordesilhas vinha nessa região aqui e, no Brasil atual, passava pela cidade de Laguna. E aí, quem conhece Laguna, tem aqui o marco de Tordesilhas mostrando a linha por onde passava, a linha imaginária, por onde passava esse Tratado de Tordesilhas. Mas o que é interessante é que, além da descoberta da América e da rota marítima, essa linha imaginária aí trouxe uma consequência
muito drástica e danosa, né? Porque fez o seguinte, fez com que Portugal se adonasse de um lado do Atlântico do Brasil e do outro lado do Atlântico da costa ocidental da África. E com isso tornou inevitável a expansão conjunta do comércio do açúcar, que já era muito conhecido, que também era até considerado uma das especiarias, e os escravos, né? Tem uma frase do imperador mongol Aqibá, e ele disse essa frase em 1602. Ele disse o seguinte, que o mundo é uma ponte, passe por ela, mas não construa nenhuma casa sobre ela. Então, anteriormente, os povos do Ocidente não haviam construído teorias de superioridade racial na ponte dos mundos de outras pessoas. Só que a partir desse momento, elas o fizeram, né? Então, o que é interessante é que a partir, né, dessa frase de Aqibá e desse expansionismo europeu que se constrói os impérios, né? O Império Britânico foi um império que surgiu logo depois dessa expansão europeia e que ocasionou esse predomínio do mundo eurocentrado a partir daí. Então, vejam o quanto as especiarias têm influência, né, até hoje na questão social que se vive e no mundo em que vivemos. No próximo vídeo eu vou falar sobre algumas especiarias em particular, nas 3 de maior importância econômica que temos hoje, que é o açafrão, o cardamomo e a baunilha, e vou falar um pouco também sobre a pimenta americana, né? o chile, o jalapeño ou a nossa pimenta malagueta. Isso no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.